Pronto, chegamos num ponto que causa muito frisson, muito temor, né, na prova, que é a questão da contagem dos prazos, porque como vocês sabem tem uma questão de prazo, e por mais que vocês coloquem a fundamentação legal, etc., vocês têm que acertar o prazo, né, porque a prática exige isso de vocês. Vocês sabem a fundamentação, mas conta errado, perdeu o direito do seu cliente, né, precluiu aquela faculdade processual. Sobre prazos, eu depois vou trazer aqui uma questão e vou juntar aqui, falar um pouco de prazo, falar um pouco de audiência e tudo ao mesmo tempo. Pegando aqui uma questão que uma delas foi elaborada pela Derbal e outra eu não sei por quem, né? Então, já a gente vai analisar as questões. Antes disso, a gente precisa se atentar a algumas regras básicas de contagem de prazo. Fiz isso também, conversei um pouco sobre isso na última aula presencial, na quarta-feira, perdão, agora, recente, com alguns poucos alunos que estavam lá. Então, gente, para aplicar prazo, você precisa dominar algumas regras básicas. Artigo 219, perdão, artigo 224 e artigo 231 que está no próximo slide. Esses vocês precisam sempre fazer uma leitura conjunta. Se você não fizer uma leitura conjunta destes artigos, você vai errar a questão. Você vai errar a contagem do prazo. Primeiro, a regra básica do 219 que diz: na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, dias úteis, segunda a sexta. Exclui sábado, domingo, exclui feriado, exclui dias em que o funcionamento do serviço judiciário não seja integral. Então, isso é dia útil, segunda a sexta e com funcionamento no horário normal. Só contam esses dias. Regra que vocês já sabem. Jane, se o prazo for em meses ou em anos, a gente já conversou sobre isso. Se o prazo for em meses, a gente sempre vai contar o aniversário do prazo. Se o prazo se iniciou, foi notificado hoje no dia 30 de novembro, por exemplo, prazo será o último dia do prazo dia 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro eu já não posso praticar o ato, né? Então, se atente para essa questão. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Isso é o que vocês têm que ter mais atenção. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Por que eu estou falando isso? Porque o 231 vai mostrar os prazos, as datas do começo do prazo. Aí vai dizer, o prazo para se defender, por exemplo, vai começar a contar da juntada da citação nos autos, comprovando citação nos autos. Bem, você tem que ter muita atenção. O 231 diz quais são as datas de início do prazo, mas sempre você tem que aplicar o 224, que diz os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Sempre tem que prestar atenção para contar isso. Ademais, algumas regrinhas aqui nos parágrafos do 224. Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos, ou seja, adiados, para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver disponibilidade da comunicação eletrônica, se for processo eletrônico. Segundo, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Muita atenção, isso está grifado porque é uma informação crucial para vocês. Gente, sempre quando a publicação é feita por diário oficial, né, eletrônico, diário oficial eletrônico, a técnica num dia, por exemplo, hoje dia 30 de novembro, hoje é o dia em que foi disponibilizado no site, está no site hoje. A lei só considera publicado, e a publicação seria o dia do início do prazo, no próximo dia útil seguinte, como a gente está na sexta-feira, segunda-feira. Se hoje fosse quinta, né, na sexta já seria o dia da publicação. Então, de novo, disponibilizaram hoje sexta-feira, dia 30, próximo dia útil, segunda-feira, dia 3, salvo engano. Dia 3 de dezembro, segunda-feira, será considerado o dia de publicação. Porém, não contamos a partir do dia da publicação. Excluímos o dia do início, excluímos o dia da publicação. Vem o parágrafo 3º e especifica isso que a gente acabou de falar. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação.
Então, a publicação foi segunda, terça-feira é o primeiro dia que eu já contabilizo para o prazo. Muito cuidado com essas regras aqui dos parágrafos 2º e 3º. 231, como eu tinha falado para vocês, diz, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Dia do começo do prazo, mas lembrem-se, 224 diz, exclui-se o dia do começo. Então, aí está dizendo a data, eu não vou contar essa data, não entra na minha contagem, porque o 224 determina que eu tenho que excluir o dia do começo. Não leu 231 casado com 224, errou a contagem de prazo, viu? E junto com 219, é claro. Então, muita atenção a isso. A data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio. Se a citação for por correio, só começa a contar prazo com a juntada do AR nos autos. Antes disso, não tem prazo, não está correndo prazo. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. 3. A data de ocorrência da citação da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Então, se o indivíduo, por acaso, foi ao fórum, tomou conhecimento do processo, ele foi lá, ele é citado ou intimado pelo próprio servidor, pelo próprio supervisor de secretaria, um antigo diretor, e a partir daí já começa a correr os seus prazos. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Quando há uma citação, por exemplo, por edital, como é que funciona? Funciona assim. O juiz, por exemplo, vai mandar citar o réu por edital. O edital ele tem que ser publicado pelo Diário Oficial Eletrônico. Então, vamos imaginar que o edital foi publicado hoje, foi disponibilizado hoje, dia 30. Pela lei, será considerado publicado na próxima segunda-feira, dia 3. Aí começa a correr, excluindo o dia do início, o prazo do edital, que o juiz deu no edital. O juiz deu um edital de 20 dias, por exemplo. Então, eu começo a contar os 20 dias na terça-feira. Por quê? Foi disponibilizado hoje pelo juiz, no Diário Eletrônico, o edital. Segunda-feira é considerado o dia de publicação. Começa-se a contar o edital, o prazo do edital, excluindo o dia do começo, excluindo o dia da publicação, no outro dia. Então, 20 dias a partir de terça-feira, 20 dias úteis. Encerrou o prazo do edital, vamos imaginar que o último dia desses 20, que aqui eu não vou contar, mas imagine que no último desses 20 dias cai numa quinta-feira, o último dos 20 dias. Pronto. O próximo dia, sexta-feira, será considerado que o indivíduo foi citado. E agora, João, ele foi citado, pronto, acabou o prazo do edital na quinta, é considerado que sexta-feira ele foi citado, pronto. E agora, como é que a gente faz a contagem para ele se defender, do prazo para ele se defender? Pronto, os 15 dias para ele se defender, conta-se excluindo o dia do início do prazo. A citação foi sexta, a citação é o dia que é considerado que ele foi comunicado, exclui o dia do começo. Então, exclui sexta-feira, começa a contar os 15 dias a partir de segunda-feira, os 15 dias úteis para que ele possa se defender. Então, muita atenção a essa regra de edital. Seguindo. 6. A data da juntada de comunicado de que trata o artigo 232 ou não havendo essa data, a data da juntada de carga aos autos de origem devidamente cumprida quando a citação e intimação se realizar em cumprimento de carta. Aí está falando de carta precatória, carta rogatória. 5, 6, 7. A data da publicação quando a intimação se der pelo Diário de Justiça impresso ou eletrônico. Mais uma vez, regra do Diário Oficial Eletrônico. Hoje foi disponibilizado o Diário Eletrônico, dia 30. Próximo dia útil, segunda-feira, será considerado dia da publicação. Aí está dizendo que é a data do início do prazo, mas, porém, todavia, lembrem-se do artigo 224, exclui-se o dia do início da contagem. Eu não conto segunda-feira, porque segunda-feira não é dia, é o primeiro dia do prazo, exclui-se esse dia do prazo, esse primeiro dia do prazo, conforme 224. 6. O dia de carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos, em carga do cartório ou de secretaria. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput.
A gente fez uma questão também em sala sobre esse tema, vocês devem se lembrar das nossas atividades. Só para lembrar que, para a contestação, tem que ter a citação de todos os réus. O prazo só começa a correr quando todos os réus forem citados. Mas essa regra ela não funciona para intimação. É isso que diz o parágrafo 2º. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Geralmente, como a regra geral é a intimação por eletrônica, por diário oficial eletrônico, via de regra acontece isso. Na prática, a regra hoje em dia deve ser feita pelo meio eletrônico, nos processos eletrônicos, sempre que possível. Mas se não for possível pelo sistema eletrônico, é feito por diário oficial. Então, feita por diário oficial, os dois são comunicados ao mesmo tempo. O diário é publicado com o nome dos dois ao mesmo tempo, autor e réu. Porém, se as intimações forem feitas, por exemplo, pelo sistema eletrônico, em que cada um pode ler em momentos diferentes aquela comunicação, ou se for feito pessoalmente, com datas distintas, os prazos correm individualmente, é isso que fala o parágrafo 2º. Se atentem a essas regras do parágrafo 1º e parágrafo 2º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participa do processo, sem a intervenção de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Muito importante isso aí, gente, porque assim, imagine intimação para pagamento da sentença. Quem paga a sentença é o réu. Então, o prazo começa no dia que ele foi intimado. Então, foi intimado hoje começa o seu prazo excluindo o dia do início. Hoje começa o seu prazo, excluindo o dia do início, para você cumprir aquele ato que o juiz determinou. É para comparecimento diante do juiz, da mesma forma. Comparecer diante do juiz, se o juiz deu um prazo para comparecer, conta-se a partir do momento em que o réu ou o autor foi comunicado, né? Então, essa é uma regra peculiar em relação a isso aqui. Pronto, agora trazendo a questão que foi elaborada por Aderbal, ficou bastante interessante. Ele envolveu aí de modo, não sei se com autorização, né, os colegas Acató e João Wagner. Se ele não teve autorização de vocês, eu também sou mais uma vítima, viu, gente? Então, não busquem me responsabilizar pela utilização de vocês. Essa não é a ideia, né? Brincadeiras à parte. O que é que diz aí? Após ingerir bebida alcoólica, outro Acatói, não é o nosso, resolve sair de carro para dar um rolê na cidade de Parambu. Devido ao alto teor etílico ingerido pelo mesmo, este vem a ter surtos de sonolência ao volante e colide seu veículo no carro de João Wagner, causando-lhe prejuízo. Depois de algumas tentativas de resolver o problema amigavelmente, João Wagner decide entrar com uma ação pleiteando o pagamento do prejuízo. O juiz, ao analisar a petição inicial, conclui que ela preenche todos os requisitos e determina a citação de Acatói, designando desde já a audiência de conciliação para 18 de 12 de 2018, 45 dias após o despacho inicial. Face o grande número de expedientes a serem feitos pela Secretaria do Fórum, a carta de citação só foi confeccionada e colocada nos Correios 40 dias antes da audiência. Acatói foi citado exatamente no dia 16 de 11 de 2018, quando chegou a carta dos Correios para ele, e o AR, confirmação de recebimento, foi juntado em 11 de 12. Referido processo tramita por meio eletrônico. Então eu grifei essas informações aí, que são relevantes para a questão. Aí pergunta numa letra A: no dia da audiência, presentes à parte rei e seu advogado, ausentes o autor e seu advogado, embora ambos devidamente intimados via DJE, você na qualidade de juiz tomaria ausentes o autor e seu advogado, embora ambos devidamente intimados. Você, na qualidade de juiz, tomaria quais decisões no caso em concreto? Ficou um pouco confuso aí esse final da pergunta, mas vocês entenderam, né? No dia da audiência, o réu e o advogado foram, o autor e o seu advogado não foram, mesmo sendo intimados, e aí pergunta qual é a atitude que o juiz deve tomar. E a letra B: digamos que no despacho inicial o juiz determinasse a citação do réu para apresentar a defesa. Observando os prazos mencionados, qual seria a data limite para a Acatói apresentar sua defesa? Ou seja, quando não é o caso de se marcar uma mediação-conciliação. Fez a petição inicial, não é caso que cabe essa mediação, direito indisponível, por exemplo. E aí qual é a solução dada qual o prazo, né? Que é aqui que está perguntando. Qual seria o prazo para se defender? A gente vai contar prazo já já.
Para a gente começar a responder essas perguntas, a gente tem que ler primeiro o capítulo 334 e ainda tem que fazer umas observações. O que é que diz 334? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Pronto, algumas informações que a questão deu. Despacho do juiz foi com 45 dias de antecedência da audiência. Está correto. Porque a 334 diz, o juiz designará a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias. Então, no dia que ele deu o despacho, tem que ter pelo menos esse prazo de 30 dias. E aí, na questão, dizia que ele deu o despacho com 45 dias antes da audiência. Segundo, a citação foi recebida em 16 de 11 de 2018. A lei fala, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Jânio, 20 dias de antecedência. Como é que eu vou saber esse prazo é 20 dias? É quando for juntado o comprovante, que a questão também diz que foi no dia 11 do 12, ou quando realmente ele foi citado recebendo a carta física. Gente, tem que ser levado em consideração a data que ele recebeu no endereço dele a carta. Por quê? Basta a gente aplicar aquele artigo, pulei, vou voltar aqui, artigo 231, o seu parágrafo 3º, que diz, ó, tá aqui o parágrafo 3º, a gente vai aplicar nesse caso o parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem intermediação do representante judicial, o dia do começo do prazo para o cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Para comparecimento na audiência, é levado em consideração, se está dentro do prazo que o 334 dá ou não, a data em que o réu recebeu a carta em sua residência. Para defender, e já é outra história. Agora, para ele participar da audiência, como ele participa pessoalmente dessa audiência, é levado em consideração o dia que ele recebe essa carta no endereço dele. Então, até então, esse procedimento está todo correto. A audiência foi realizada, o AR foi juntado em 11 do 12 e a audiência foi realizada em 18 do 12. Então, como ele recebeu em 16 de 11 de 2018, minto, a audiência não está correta, porque teria que ter 20 dias de antecedência, 20 dias úteis. Creio que de dia 16 até dia 18 de dezembro, eu não, só calculando agora, mas eu não sei se já está no limite dos 20 dias úteis. Está correto ou não essa questão da contagem dos 20 dias úteis? Sempre tem que levar em consideração os 20 dias úteis. Precisa se contar para falar, para saber se houve essa regularidade nesse ponto. Porém, pergunta-se, no dia da audiência, presentes a parte ré e seu advogado, ausentes o autor e seu advogado. Qual a decisão que você toma? Só voltando aqui à história. Independentemente de ter sido correto, de ter obedecido esse lapso de 20 dias de antecedência, 20 dias úteis de antecedência para o réu comparecer, e aí a gente tem que contar se do dia 16 de novembro de 2018 até o dia 18 de 12 de 2018 tem esses 20 dias úteis. Independentemente de estar regular ou não, se o réu comparecer, aquele ato se aperfeiçoou, aquele ato vai acontecer. Se não tinha decorrido os 20 dias úteis, ele poderia, o réu, deixar de comparecer, alegando que não foi cumprido o prazo de 20 dias para ele se preparar para a audiência de conciliação e mediação. Se ele compareceu, aquele vício foi sanado, não tem nenhum prejuízo a ele. Então pronto, o réu e o advogado compareceram. O autor e o seu advogado não foram, sem nenhum tipo de justificativo. Aplica-se o parágrafo 8º do 334. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União. Então, gente, a ausência injustificada enseja a sanção da aplicação de multa esta que vai ser revertida em favor da União, se a justiça for federal, ou em favor do Estado, se a justiça for estadual. Letra B. Digamos que no despacho inicial o juiz determinasse a citação do réu para apresentar a defesa. Observando os prazos mencionados, qual seria a data limite para a Catóia apresentar sua defesa?
Lembre-se sempre daquela aplicação dos artigos gerais, né, 224, 219, e aqui em especial para contestação a gente tem que ler o 335, inciso 1º. A gente abordou em sala de aula a contestação, não cai contestação propriamente dita nessa prova, mas já cai na segunda chamada e na VF. E a gente concluiu esse conteúdo na aula passada, quarta-feira. O que é que dizem os artigos? 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data 1. Da audiência de conciliação de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Então, teve audiência, o dia da audiência, uma das partes não compareceu, né? Enfim, não teve acordo, uma das partes não compareceu. Aquele dia da audiência será considerado o dia do início do prazo. Porém, se aplica a regra 224, em que se exclui o dia do começo do prazo. A Derbal mandou uma questão capciosa, porque nesse meio termo aí, intencional ou não, né, Derbal? Porque nesse meio termo aí, temos o recesso forense, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. E agora, como é que a gente faz? Eu vou passar o slide para mostrar aqui em calendários, como é que seria isso. Está grifado em vermelho aí, dia 18 foi o dia da audiência. É o dia do início do prazo, porém excluído o dia do início conforme o artigo 224. Eu começo a contar, o primeiro dia a entrar na minha conta é o dia posterior à audiência, é o dia 19. Então temos 15 dias para contestar. O primeiro dia já foi queimado no dia 19. O dia 20, ele é um dia que entra o recesso forense, então nesse dia já não conta prazo de nada. O dia 20 de dezembro ao 20 de janeiro, que cai inclusive no domingo. A segunda-feira a gente retoma a contagem do prazo. Então vai lá, ó. 21, segundo dia, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, primeiro, 4, 5, 6, 7. Na contagem, aí vamos contar aqui fisicamente. Vamos voltar, contar de um por um. Primeiro dia do prazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O último dia, o dia 7 de fevereiro, para ele apresentar essa defesa dele. Então, basicamente isso. Tem uma segunda questão que eu vou deixar para falar num próximo vídeo, que a gente vai falar um pouco da audiência em si. Até já.